Chegando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Lembrando que o nosso visual é garantido pela Grife e a beleza aqui do nosso cenário, Ateliê Floral, através da querida Júlia Bussi. Prazer muito grande, hoje o nosso convidado, um velho amigo, velho conhecido, José Roberto Ferreira, representante comercial. Com ele eu tenho intimidade de chamá-lo de gatinho, né? Todo mundo em Orlândia conhece o nosso querido Zé Roberto, uma família realmente que tem época dentro de Orlândia. O Zé Roberto, na verdade, nasceu na Fazenda Cedro, em São Joaquim da Barra. E ele, naturalmente, tem muita história para contar. O mote de toda a entrevista será a corporação musical, fanfarra e também ele tem a Tropical Banda Show. É o homem da música. Prazer muito grande recebê-lo, Zé Roberto. O prazer é todo meu em participar mais do Tarciso Manso Convida, aí falando da Corporação Musical de Orlândia. Primeiro vamos falar da sua história. Você tem uma família realmente marcante aqui em Orlândia, todo mundo conhece. Você nasceu, na verdade, na Fazenda Cedro, em São Joaquim da Barra, foi isso? Isso, em São Joaquim da Barra. E é no tempo do parto que era feito em casa, né? É, foi feito em casa. Naturalmente você não lembra do seu parto, mas é naquele tempo que ainda se fazia o parto. Você tem hoje 68 anos, né? 68 anos. E a família mudou-se da fazenda para a cidade de Orlândia? O primeiro foi para São Joaquim. Qual foi a trajetória da família? São Joaquim, praticamente eu fiquei lá um ano, mais ou menos, e meu pai mudou para a Fazenda Olhos d'Água. E depois da Fazenda Olhos d'Água, nós fomos para a Fazenda São João, e da Fazenda São João, viemos aqui para a cidade de Orlândia. Então você nasceu em São Joaquim, foi para um pouco mais perto de Morro Agudo, depois chegou mais perto de Orlândia. Mais perto de Orlândia. E vocês chegaram aqui em que ano? Ou então com a idade que você tinha quando chegou aqui? Eu tinha 6 para 7 anos, quando a gente chegou aqui em Orlândia. E como todo bom orlandino da época, você fez o grupo no Coronel Orlando? Coronel Orlando. Que não tinha outra escola também, não é assim? Foi no Coronel Orlando. Aí depois foi para o Instituto. Instituto de Educação. De Educação. E lá você fez toda a sua formação? Toda a formação até o colegial, até o terceiro colegial. Agora, eu tenho uma recordação muito especial com você, porque quando eu era garoto, e nós temos uma pequena diferença, você na verdade é 3 anos mais velho do que eu, sim. Esses cabelos grisalhos já totais em você e parciais em mim, significa que nós somos do mesmo time. Eu lembro muito de você no armazém do seu primo Sordi. Primo Sordi. Ali na Rua 8, esquina com a Avenida 3. Isso. É isso? Isso. Quanto tempo você trabalhou lá com o seu primo Sordi? Praticamente 8 anos trabalhei com ele. Ficou lá durante esse período. O seu primeiro emprego foi onde, Zé Roberto? Foi quando ainda bem mais novo, e foi na tinturaria lá do Chico Tintureiro, lá do Francisco Alves de Freitas. Onde era a tinturaria dele na época, você lembra? Onde é Colorado ali hoje, na esquina ali, tem a casa tem a panificadora Alvorada, tem a esquina, era naquela próximo dali daquela esquina. Isso. Para quem não é do tempo, o que fazia um tintureiro? Naquela época... Alfaiate eu sei que faz roupa, né? Eu também sei o que é o tintureiro, mas é bom explicar para essa geração mais atual. Naquela época se usava muito terno, então tinha muito terno para se lavar, passar, e a gente fazia o serviço de entrega, de busca desses ternos para lavar, entendeu? E a gente fazia esse trabalho. Também se lavava cortinas, né, na época, mas era terno mesmo, né? Eu estou vendo aqui, né? Eu sei, por exemplo, né, que essa tinturaria tinha uma pessoa que é o seu Chico Freitas, né, que é tintureiro. Tintureiro. E ele, coincidentemente, era um homem que tocava, também era músico. Ele era músico da Corporação Musical. Eu posso imaginar que foi através dele que você começou? Foi. O que ele fazia? Ele te contratava e falava, só que você tem que ir para aprender música, você tem que entrar na Corporação Musical. Você trabalha comigo, mas tem que aprender música. Tem que aprender música. Foi aonde eu comecei a minha trajetória aí. E me parece que tem algum companheiro que trabalhou com você. Quem? Só pra gente, o amigo que está nos vendo. Era o Pirumbá. O Pirumbá lá da Gruta, né? Ele morava, naquela época, ele praticamente era vizinho meu, né? Ali na Avenida do Café. Então a gente ia para a banda junto até, inclusive. E para o trabalho 12 anos também. De idade? 12 anos. Você estudava um período, trabalhava meio? Trabalhava meio.
Era isso aí. Olha que coisa interessante, né? Que bonito o papel do seu Chico, né? Chico Tintureiro, eu ele lembro levou dele. muita gente para a banda. Ele tocava instrumento de sopro, né? Clarineta. Clarinete. Clarinete. E ele foi um dos primeiros que entrou, né, nessa parte musical. Foi. A banda naquela época tinha poucos músicos, né? Então aí a finalidade dele era aumentar o número de músicos da banda. E aí ele levava o pessoal para aprender música. Eu estou imaginando a cena, você chegando menininho, né, de bermudinha, chegando pedindo uma chance, o homem te fala, não, você pode trabalhar, mas você vai ter que aprender a tocar música. Vai ter que aprender a tocar. Aí foi onde a gente começou. E aí daqui a pouco nós vamos explicar isso direito. Eu queria primeiro, né, de uma certa forma, prestar uma homenagem à sua família. Nós temos aqui, por exemplo, a informação que você tem um total de 8 irmãos com você, né? Foram 8 filhos do casal Onofre e da dona Isabel. Isso. A dona Isabel, né, ela morreu nova até, né? Que idade tinha a sua mãe? Minha mãe ela faleceu com 47 anos. Foi no ano de 1976. Faz tempo, então. Faz tempo. O senhor Onofre trabalhou onde aqui, enquanto vocês moraram? Na Comov. Sempre na Comov. Ele saiu lá da Fazenda São João já com emprego já garantido aí na Comov. E ficou quanto tempo lá? Ele ficou praticamente quase 30 anos lá. Ele se aposentou. Depois se aposentou, eu lembro que ele fazia serviços de cobrança, parece, para a associação. Ele fazia o serviço de cobrança para a associação. Quanto tempo ele ficou lá? Ele ficou até praticamente... Depois que ele saiu da Comov, ele ficou até 2005, 2006, mais ou menos. Ele faleceu quando? Em 2009. 2009? 2009. Tá. Inclusive, enquanto nós estamos falando, as imagens estão mostrando o teu pai aí, junto com os seus irmãos também, né? E eu já disse, né, que foram... E que vocês formam um conjunto de 8 irmãos. São 5 homens e 3 mulheres. Isso. Já faleceu uma mulher, que é a Fátima, né? E a Fátima faleceu jovem também, a sua irmã. A Fátima faleceu com 49 anos. A Fátima foi... ela estava dando aula em Morro Agudo, né? Ela caiu na sala de aula, deu um AVC. Deu um AVC? Um AVC, dentro da sala de aula. E você perdeu um irmão, né? Que era gêmeo de um outro irmão seu. De qual dos teus irmãos? Do Nilson. Do Nilson. Do Nilson. Faleceu com 10 dias de vida. Né? O Nilson nasceu primeiro e depois nasceu, 15 minutos depois nasceu Maurício. Nós estamos falando de irmãos, as imagens estão mostrando aí. Eu gostaria, né, para você que está nos vendo agora, que você falasse o nome dos seus irmãos, para que a gente lembre de todos aí. A Toninha... sou eu depois, a Fátima, né? O Wilson, o Eli, e a Deseri, e depois o Nilson. O Nilson é o Rapinha do Tacho? É o caçula. É o caçula. É o caçula. Tá. Agora, Zé Roberto, falando agora, propriamente dito, desta trajetória sua musical. Aliás, ô Serginho, baixa essa câmera aqui. Rapaz de Deus. Mas... nós estamos com o mesmo sapato, mesmo estilo. Dá uma olhada nisso aqui. É corporação, é uniforme. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós não combinamos. Na hora que eu baixei o olho aqui, que eu vi com o sapato, eu quebrei um pouco o protocolo. Mas não foi combinado não, né? Não, sem dúvida que não. Agora, eu até perdi. Nós estávamos falando do quê? Da banda. Vamos começar a falar da corporação musical de Orlândia. Então, o seu Chico falou, vocês vão trabalhar comigo, mas vai ter que aprender. Vai ter que aprender. E quem foi o professor de vocês? Sebastião Bonucci. Grande família Bonucci. Sebastião Bonucci, hoje, ele toca na corporação musical de Orlândia comigo. Ele está com 86 anos, acho que 85 anos. E ele morava em que lugar? Você tinha aula na casa dele? Não, era já na sala própria da banda mesmo. Da própria banda? Isso era lá no prédio lá hoje é a Casa da Cultura. Na Casa da Cultura. Antiga cadeia, né? Sim, perfeitamente. Então, foi ali que nós iniciamos ali. Então tinha uma sala ali, a gente aprendia ali.
E você começou, que instrumento? De sopro? Qual foi o primeiro instrumento que você aprendeu com ele? Eu comecei com sax a harmonia, né? E depois eu fui para o clarinete. Aí fiquei na corporação tocando clarinete até quando... Aí eu desliguei da corporação porque aí eu comecei a assumir as fanfarras aí da cidade. Aí foi a outra trajetória minha aí. Depois que eu voltei para a corporação já como maestro. Então, só para que vocês entendam, né? É importante. O capítulo do Zé Roberto foi iniciado na corporação, que eu chamo carinhosamente de Furiosa, né? Naquela que época eu sempre brinco, hoje né? não. E aí, começou aquele anos 70, mais ou menos 80, tinha muito fanfarra de escola, né? Então, você iniciou ali na corporação, falando ainda do início da corporação. Quais são pessoas que começaram com você na corporação, além do Pirumbá, qual outro? O Bonucci, quem mais que estava contigo? O Baltazar entrou quando? Não, o Baltazar foi bem depois. Foi logo depois que eu assumi como maestro. O Baltazar não participou da primeira fase, não? Não. Naquela época lá, quem participou lá era o Sandrin, o seu Chico, né? O Sebastião, que era o regente, o maestro, né? Uhum. Professor e maestro, né? Tinha aí como já falamos, o Pirumbá. Tinha também o Luiz Campos, que tocava ritmo na zabumba lá. Tinha também nós chamávamos ele de Peixeiro, Austério Peixeiro. Sim. Então ele também tocava na banda naquela época, certo? Era o Pacífico. Grande Pacífico. Pacífico de Freitas lá também. Tocava sax na época, né? E a banda era, resumido, praticamente nisso aí. E tinha aquele também, eu não vou lembrar o nome dele aí. Que instrumento que ele tocava? Tocava caixinha, ele era aquele que quebrava as pedras e fazia... Fraquito, eu sei. Fraquito. Isso. Fraquito. Ele também fazia parte desse time de vocês. Fazia. E naquele tempo, vocês eram remunerados? Recebiam para tocar na banda? Ou ainda não? Não, já era remunerado. Mas aí as pessoas que nem eu era quando era iniciante não recebia, só quando... Atingia um nível, né? Atingia um nível aí que começava a receber. Estamos falando de que ano? Você tinha já 12 para anos. Você ficou de que idade quando você saiu para o projeto pessoal seu de atuar nas fanfarras da cidade? Foi até 1970. Aí já em 67 eu tocava já na corporação como músico, aí começou a minha trajetória aí, por várias inaugurações aí do seu Ciro aí pela cidade aí. Então, esse é um trecho interessante, que eu morava na Vila Marcúcio, nasci na Vila Marcúcio, ali na Avenida 1, e tem aquela pracinha São Judas Tadeu, tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa. A escada lá. Eu estou equivocado de falar que a corporação tocou na inauguração daquela praça? Foi à noite? Tocamos na inauguração dessa praça em 1967. 67. O prefeito era o seu Ciro. O seu Ciro. Naquela época eu tinha os 12 anos, eu comecei a aprender as primeiras instruções aí musicais com 10 anos, mas eu comecei a tocar justamente com 12 anos. É que, na verdade, pessoal, nós tínhamos as inaugurações e, como manda o bom protocolo, tem que se participar com o hino nacional, enfim. Sim. É uma banda oficial, né, do município. Do município. Por isso que hoje ela está forte aí, revivida com o comando do Zé Roberto. E naquele tempo o seu Ciro, que era um homem muito envolvido com cultura, foi uma das pessoas que estimulava isso, né? Para ele, a corporação musical, ele sempre falava que era a menina dos olhos dele, né? Então ele queria, sim, ele dava muito apoio na época aí. Além da inauguração dessa praça, São Judas Tadeu, na República Federativa da Vila Marcúcio, que eu me recordo muito bem, inclusive chegou asfalto naquela época, foi uma festa. Eu lembro certinho, menino de tudo, né? E a gente cantava, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Eu lembro certinho. Isso é 1966, dos Incríveis, estamos falando, e depois a inauguração. Já na inauguração, 1967. Além de outro evento de inauguração mais antiga, qual que você lembra que a banda participou, Zé Roberto? Aqui todas as inaugurações que o seu Ciro fazia, ele levava a banda para participar. Que não tinha atrações, aí então era a banda.
Eu participei da inauguração da Caixa Torre em 1968. A do reservatório lá nos altos da Avenida Nova. É. Participei da primeira festa do arroz em Orlândia. 1966. 69, parece. 8, isso, 68. exatamente. Exatamente. Eu toquei na primeira festa do arroz. Nós tocamos também na inauguração, na época era Praça da Bandeira, a cadeia pública, a delegacia. Aí perto da Polícia Civil ali. Está até hoje lá. 1967 também. Foi a inauguração da cadeia, lá nós tocamos. Com certeza, para quem é essa época, na medida que você está falando, está passando um filme na cabeça. E quem é mais jovem vai lembrar que a Furiosa esteve por lá. Eu não vou lembrar a data, mas não esqueça, eu participei da fundação da Praça Cristo Rei. Praça né? Cristo Rei. Essa eu lembro a também. Pedra fundamental lá, tá mesmo? Para quem não sabe, pessoal, Orlândia ia até o Córrego dos Palmitos. E a Vila Marcúcio, onde eu nasci, era o limite. Ali tinha o chácara do seu Vitório Benini. Isso. Eu lembro certinho que tinha um campo ali. A Vila Tatu. Sérgio Maia, que está na equipe aqui, lembra também, né? Com certeza. E a gente jogava bola. E eu narrava jogo correndo junto. Bola eu nunca joguei bem. E narrar eu até que tentava, né? Então, de qualquer maneira, são coisas que vão passando. E essa inauguração significava o nascimento do Jardim Boa Vista, né? E era a Vila Tatu, né? Chamada... O seu Paulo Juca, ele próprio fazia questão que ele estava levando a Vila Tatu. Era uma força de expressão, hoje algo pejorativo, né? Mas é muito interessante essa história. Eu tinha uma casa lá hoje Jardim Boa Vista, a escritura dela era a Vila Tatu. Ah, estava escrito Vila Tatu? Vila Tatu. Olha que interessante, eu achei que fosse só uma força do hábito. Não. Na escritura dela era a Vila Tatu. Para mim foi uma grande novidade. Mas era. E essa marca registrada de vocês. Agora me conte, portanto, encerrado esse primeiro ciclo da sua participação na corporação, veio a questão das fanfarras. Era uma febre, né? Sim. Quais escolas de Orlândia chegaram a manter fanfarras nos anos 70 para frente? Você lembra de cabeça? Naquela época, praticamente quase que todas as escolas tinham fanfarra. Era o Alcídio, o Instituto de Educação, Iracema Miele. Ele não tinha essas outras escolas aí, por exemplo, né? São todas novas, né? São principalmente novas. As que estão lá no Jardim Boa Vista para cima. Isso, mas essas antigas aí, só o Coronel que não tinha fanfarra na época, entendeu? Até porque o perfil era diferente, que era até o 4º ano de grupo, né? Então não tinha nem músico para tanto, que o garoto entra com 7, sai de lá com 11 anos, ou saía de lá com 11 anos, né? Então, eu fui para a fanfarra do Instituto, eu fui convidado pelo Dalton Alves. O Dalton Alves, pai do Rodrigo, do Leonardo. Na época tio Dalton, diga-se de passagem. Tio Dalton. Na época ele que comandava a fanfarra, ele e o Júlio Galvão. Ah, o Júlio Galvão. Isso. Sim. Então eram os dois. Aí eles precisavam para treinar corneteiro, inclusive na época tinha que ter um corneteiro mor. Aí me convidaram e eu fui. O corneteiro mor é por um minuto de silêncio, alguma coisa desse tipo? Era normal. Era normal, que puxava os toques, mudava os toques. Né? Mas o tio Dalton tinha fôlego para soprar? Não, então, mas é por isso que ele me chamou você para poder fazer esse... porque ele não tinha fôlego. Fumava como sempre fumou. Não tinha. Então, aí eu comecei ali. Aí eles pararam os dois, aí eu assumi a fanfarra do IEO. E no caso das escolas, participavam dos eventos cívicos da cidade, não inauguração, mas aniversário, independência. O 7 de setembro era o forte, né, das escolas. Aí tinha o desfile, tradicional desfile, que na época era muito bem, todo mundo fazia um carro, até carro alegórico tinha nos desfiles, né, antigamente, né. Então, às vezes as indústrias participavam. E quantos componentes, em média, tinha a fanfarra? A fanfarra do IEO foi uma das maiores que teve aqui na cidade. Já chegou a ter até 105 participantes. E tinha aquele lance de baliza, né? Tinha as meninas baliza, à frente fazendo coreografia. Porta-bandeira, tinha tudo isso aí. É um passeio pelo tempo, né? E a fanfarra do Instituto, ela
participou de vários, assim, aniversários de cidades aí para fora, competições. Nós participamos muito de concursos aí de fanfarra, em Franca, ia muito em Franca, Pedregulho, Jaboticabal, entendeu? Saía muito para fora. Inclusive, em Jaboticabal nós ficamos em terceiro lugar. Tinha quase que, acho que mais de 20 fanfarras na época, e bandas. E era uma diversão, né? Era uma diversão. Porque, afinal de contas, pegavam um ônibus. E as competições geralmente eram de domingo, né, Zé Alberto? Ou até de sábado, eu não sei. De sábado, à noite, né? Sempre à noite. E, às vezes, no domingo, às vezes que acontecia de ser no domingo à tarde. E aí, essa fanfarra foi uma das mais, assim, na época, né? Não é porque era a gente que estava lá. Na época era eu e o Clayton Munhoz o Clayton Munhoz, perfeito. Que comandava. E nós fizemos bastante sucesso com essa fanfarra. Agora é importante lembrar, nessa época que você comandou essa fanfarra, você tinha o quê? Que idade? 30 anos, 20, não. Tanto? Ou já tinha mais? Não, tinha bem menos. Menos? Eu tinha saído da corporação musical em 70, tinha 23 anos, 24 anos. Eu perguntei de propósito, quando é que a dona Ana Elvira, que é a sua esposa, entrou nessa história? Você casou em que ano? Casei em 1980. 1980. Ela tocava na fanfarra. O maestro conquistou uma participante da fanfarra. Boa. Acho que eu peguei o gancho certo, né? E os seus filhos... você tem 3 filhos, né? 3 filhos. Quais são os nomes deles? O Henrique, a Lara Cecília e a Ana Bárbara. Todos formados? Todos formados, graças a Deus. Já desmamaram, como a gente costuma brincar. Cada um atua numa área. O Henrique, eu sei que transita por essa área de informática, administração. Ele é analista de sistema. Analista de sistema. Está colorado. A Lara Cecília é fisioterapeuta. Uhum. E a Ana Bárbara, ela fez biologia. Agora ela está dando aula aí, né, nas escolas aí. Ela está no Arthur Oliva. Família toda formada. Tá. Nesse intervalo dessas fanfarras aí, eu ensaiei também a fanfarra do Iracema Miele. Teve um ano aí que eu saía com a fanfarra do IEO, aí corria lá e saía com a fanfarra do... Porque natural tem aquela sequência. Sequência. Ele sempre tinha o IEO, depois era o Alcídio, aí vinha a outra. Então até porque não podia e não pode grudar muito um com o outro, senão mistura o som. E atrapalha. Até nisso te ajudava, né? Atrapalhava um ou outro. E eu também saí a fanfarra de Sales e de Nuporanga. E quando era 7 de setembro, como é que você fazia? Então, agora que chega a história. Você conversava com o prefeito, fazia o desfile em horário diferente? Aqui em Orlândia eu fazia o desfile normal, às 8, eu começava às 8, né, 8 e pouco. Aí o de Salles, por exemplo, eu fazia à tarde. Aí, quando eu fui para Nuporanga, foi o mesmo esquema. Fazia de manhã aqui e à tarde fazia em Nuporanga. Vai gostar de fanfarra assim, hein? E quando você se envolveu com as fanfarras, você ficou temporariamente afastado da corporação musical, porque você não havia tempo até para fazer. E aí eu também comecei a estudar à noite, né? Porque aí não tinha que trabalhar o dia todo. Trabalhava de dia e estudava em Ribeirão à noite? Não, estudava aqui em Orlândia. Em Orlândia, tá. Depois que em 76, 75 que eu fui para Ribeirão. Mas foi uma trajetória até... Não, interessante, né? Interessante. Agora, dessa sua equipe de fanfarra, há um momento que você retorna para a nossa Furiosa. Esse ciclo seu de fanfarra encerrou quando? Com que idade você tinha? Antes de eu voltar para a corporação, no primeiro mandato do Edgar, o Edgar... quando tinha os desfiles, ele sempre me convidava para participar das reuniões e tal. E teve um ano aí que ele fez tipo um festival no aniversário da cidade de bandas de fora, bandas marciais. Aí ele me convidou para mim ajudar ele, para organizar, receber esse pessoal, tudo. Sem participação nenhuma, assim, nem de banda nossa, nem de fanfarra, nem nada.
Então eu fui auxiliar ele, né? Aí no campo essas apresentações foram lá no campo, aí da associação. Da associação, no Vigilhão. No Vigilhão. E lá durante lá, ele chegou perto de mim, ele falou assim, vamos fazer uma banda dessa daí? Eu falei, vamos. Aí ele me convidou para mim. Aí eu formei a Banda Marcial de Orlândia. Ah, foi quando teve também a Banda Marcial de Orlândia. Essa foi eu mesmo que formei, criei. Tá? A diferença da Banda Marcial da Corporação Musical qual é? A Banda Marcial... Ela evolui, né? Ela tem... Ela faz suas evoluções, ela puxa, né, desfiles, tudo. E até a gente fala banda marcial, mas na verdade era banda musical. Que a banda marcial, ela só tem instrumentos de pístonos, certo? E a banda musical, ela tem palheta e tem pístonos. E naquela época eu formei que, por exemplo, a banda musical é uma categoria mais elevada. E eu formei uma banda musical. A gente falava marcial, mas foi a Banda Musical de Orlândia. Quanto tempo ficou esse projeto? Sempre com o Edgar Benini? Só com o Edgar Benini. Depois ele saiu, aí... Aí não deram sequência. Uma pena, né? Foi uma pena. Essa banda... Ficou quanto tempo, Zé Roberto? Ela durou... O mandato, 4 anos. Desses 4 anos... Acho que na época, não sei se o do Edgar foi 6 anos, não parece? Não, ainda 4. Não era... Não, acho que não. Não, o único prefeito na história mais recente foi de 6 anos, foi do Pedro Bordim, que houve a prorrogação de 2 anos. Foi isso, exato. Foi aonde que ele entrou depois do Edgar. Então, aí ela durou 3 anos. Essa banda aí, nós participamos aí de aniversários de cidades aí para fora, aí, por exemplo, em Sertãozinho, em Ribeirão, eles tinham convidado a gente, inclusive em Sertãozinho, nós tinha acho que 9 bandas lá, e tinha naquela época, era IPTV, né? Eles filmavam, e dessas 9 bandas aí, a única que passou na televisão foi a nossa. Que eles gostaram. Que com certeza gostaram. Gostaram. Agora, quando a gente falou em fanfarra, você disse que nos bons tempos o Instituto chegou a ter mais de 100 participantes. Sim. Uma banda marcial, quantas pessoas tem? Eu imagino que seja uma estrutura mais enxuta. Não, é enxuta. Acho que tinha mais ou menos aí em torno de 30 participantes, acho que 25 participantes. Até porque você explicou depois a diferença básica que se tem, mas o conteúdo da banda com certeza era mais forte do que a própria fanfarra, porque a fanfarra envolvia outros instrumentos. E a fanfarra não tocava música assim, né? Agora a banda já toca, tem já os recursos, né? Então toca. Então essa banda aí, ela durou o tempo do Edgar. E aí, durante o mandato do Edgar, ele me convidou em 85, ele me convidou para assumir a Corporação Musical de Orlândia como maestro. Entrei em 85 como maestro. Então a sua volta foi em 1985 para a Corporação Musical. Para a Corporação Musical. Nós estamos falando de 2024, você está praticamente 40 anos consecutivos desde 85, é isso? É isso. Errei na conta, como maestro. Como maestro. Olha isso. Que coisa interessante, né? Então, para a gente posicionar historicamente, né? Inclusive a gente agradece as fotos, as imagens, agradeço o amigo Nilson Miele, sempre prestativo, a secretária Fabiana, o Éder, a Lúcia, o pessoal da Secretaria de Cultura, que nos permitiu trazer esse acervo. Então, fazendo uma linha histórica, a Furiosa, ela existiu durante esse período que o Zé Roberto participou, depois nós tivemos esse momento das fanfarras, por algum tempo, no tempo do Edgar, 3 anos de banda marcial, e depois aí sim voltou a partir de 1985, aí voltou a corporação, sendo você o maestro. Maestro. Quem te antecedeu como maestro na corporação musical? Eu recebi o convite do Edgar, na época o seu Ciro era o secretário de Cultura. E aí, numa reunião lá, ele falou, aí o Edgar falou, tem a pessoa certa, porque o outro maestro tinha abandonado e tal. Tem a pessoa certa. E quem era o maestro, você lembra? Sebastião Bonucci. O próprio Sebastião Bonucci. Aí o Edgar falou, Zé Roberto. Aí o Ciro me chamaram lá na reunião, inclusive estava na reunião com os vereadores todos presentes. Tal. E me chamaram lá, eu fui até lá.
Aí o seu Ciro falou, ó, nós estamos te convidando aqui, olha o que o seu Ciro falou para mim, para você assumir a corporação musical, mas você tem que me prometer que você não vai deixar essa banda morrer nunca. Eu falei, seu Ciro, mas isso aí é uma... Eu morro antes da banda. Não tem como fazer um negócio desse. Não, você tem que me prometer. Essa banda não pode acabar, não pode deixar morrer. Então, eu falei, ó... Zé Roberto, me ajude só para que nós entendamos essa linha do tempo. Nós estamos falando desde os tempos do querido e saudoso Chico Tintureiro, você entrou com 12 anos, ficou lá durante um certo período, nos anos 70 você foi para um projeto de fanfarra, depois veio a Banda Marcial, em 1984 você voltou para a Corporação Musical. Depois da sua saída, a Corporação Musical, a nossa querida Furiosa, ela teve a manutenção dela durante esse período com outro maestro, foi assim? Foi, teve com o Sebastião Bonucci. Sempre com o Sebastião Bonucci? Sempre foi com ele. Depois que ele saiu, que eu assumi. Então, para que você entenda, a cultura sempre foi forte nesse aspecto. Ou seja, a corporação ela existe desde os anos 60, né? Aí, pela explicação que nós estamos tendo. Não, ela já existia antes. Antes até. Mas acho que não era como corporação musical. Não sei se era banda musical. Na época era o Maestro Florindo, que eu também não conheci. Né? Uhum. Aí depois, quando foi o seu Ciro assumiu a prefeitura, no primeiro mandato, ele que intitulou aí a ser a Corporação Musical de Orlândia. Para que vocês entendam bem, né? Hoje, quantos elementos, quantas pessoas fazem parte da nossa corporação musical, que você comanda praticamente, ou voltou, né, comanda como maestro há 40 anos. Quantos fazem parte? Hoje tem 18 músicos. 18 músicos. Eles são remunerados, ganham para poder fazer esse trabalho. Tem uma ajuda de custo da prefeitura. Ajuda de custo, para ser mais exato. É uma verba da área de cultura que é direcionada para vocês. Há ensaio? Até a pandemia tinha ensaio. Depois veio a pandemia, aí até parou, tivemos que parar que não podia ter evento. E nós não conseguimos depois aí mais ensaiar, porque depois a gente não tinha local e tal. Mas a gente sempre, por exemplo, tem até uma música, até aconteceu um fato agora esses dias aí, numa apresentação aí, teve esqueci o nome dele. Eu fui lá assistir, ele me pediu uma música lá. Eu falei, mas eu não tenho como te tocar ela. Que tipo de música toca uma corporação musical hoje? Eu vejo que vocês tocam, inclusive, música popular. Por exemplo, no repertório de vocês, dá um exemplo de 3 ou 4 músicas que não são músicas clássicas, são aquelas do próprio cancioneiro normal das pessoas. A corporação, por exemplo, a banda toca lá para... é ato cívico. Então nós vamos tocar o quê? Dobrado. Nacional, né? E dobrado, marchas e tal. Uma apresentação. Aí nós vamos tocar música popular, Roberto Carlos, o Rei Conde, toca todo esse tipo de música, entendeu? Vamos tocar um baião, um shot, um sertanejo, mas mas só coisa assim mais saudável, assim, né? Não funk, rock, essas coisas não tô... Eu vi a última apresentação de vocês e eu pude notar, passando os olhos, que tem uma mistura ainda tem gente nova. Isso é bom, que é um processo de renovação. Tem. Se você pegar aí o mais jovem componente da corporação hoje e o mais idoso, qual a diferença de idade entre um e outro? 25. É o mais jovem? É o mais jovem. 85, Sebastião Bonucci. E o seu Bonucci está até hoje? Está até hoje. Ele toca bombardino lá com a gente. Isso é legal, né, cara? Você deixar uma pessoa que... Desde quando eu iniciei, até teve uma questão lá que não sei por que ele saiu. Logo que eu assumi, eu fui lá, conversei com ele, se ele queria continuar como músico. Na hora ele aceitou e está lá até hoje. Que bom, né? O seu mestre acompanhando você hoje sob a sua batuta. Isso é muito interessante, para você também gratificante, né? Eu tive muito, assim, o que me ensinou muito também, me ajudou muito, foi o Toninho Bonucci, o Antônio Bonucci, o de São Joaquim, que é irmão dele. Ele é o músico mais completo. A gente percebe que ele é mais estudioso, vamos dizer assim. A vida dele toda foi envolvido com a música, né? Então ele
Ele fazia arranjos, para você ter uma ideia, para todas essas bandas aí famosas aí da região, tudo. O arranjo era só dele. Ele fazia arranjo para a Orquestra Fascinação, que tocou muitos bailes aqui em Orlândia. A orquestra aí de Ribeirão, tinha várias orquestras, vinha tudo buscar arranjo com ele. Você faz, ele fazia. Ele é vivo ainda hoje? Não. Ele faleceu há quanto tempo? Ele faleceu já faz, acho que 8 anos, 10 8 anos, é. Quando ele faleceu, pra você ter uma ideia, ele que fazia os arranjos para a corporação musical. Ele morava em São Joaquim. A família dele mora em São Joaquim até hoje. Ele era o maestro da banda de São Joaquim. E o dia que ele faleceu, eu passei na casa dele. E as quarta-feiras que eu vou em São Joaquim, se eu não passava na casa dele, ele me cobrava porque eu não passava. E eu passei na casa dele e pedi um arranjo para ele. Era uma valsa. Era Conto nos Bosques de Viena, se eu não me engano. É isso aí. Uhum. Aí ele falou assim, eu vou arrumar aí, na outra quarta-feira você passa aqui e pega. Tá bom. Ele tinha a música lá, ele separou a música, pôs no envelope e entregou para a filha dele. Ó, isso aqui, ó, semana que vem, você entrega para o Zé Roberto. Aí ele estava prevendo a morte dele. Daí 3 horas depois, eles me ligaram que ele tinha falecido. Mas deixou uma marca e um exemplo também. Agora, pessoal, olha que coisa interessante. O Zé Roberto transitou por fanfarra, por bandas, por corporação, mas ele tem uma pegada também do famoso carnaval das marchinhas Tropical Banda Show. Quando é que foi montada essa estrutura também de animar os carnavais aqui na região? Então, e também em Orlândia? A Tropical Banda Show, ela nasceu em 81. 1981. 1981. Nós começamos a tocar, na época... tinha Mago Sons, que era o pessoal que já tocava lá, e me convidaram para tocar o carnaval. E nesse carnaval aí, eu depois falei, criei a banda. Aí eu criei a Banda Tropical. Aí depois que eu fui descobrir, já tinha Banda Tropical aí na região. Aí eu mudei para Tropical Banda Show. Para mudar, né? Para Fica mudar. O nome, pelo menos, houve uma mudança, mas ele diferencia nesse sentido aí. E naquela época a gente fazia só carnavais de salão. Eu toquei muitos anos aí. Por exemplo, no CREO, por exemplo, foi o maior sucesso da Tropical Banda Show, foi o CREO. Com certeza. Nós tocamos 4 anos seguidos no CREO, e levantamos... Teve um ano lá que o Biruca, que era o presidente, lotou tanto o CREO que ele precisou fazer uma cobertura na quadra. Não sei se você... Lembro dessa época. Ele cobriu a quadra que não cabia no salão. E o carnaval mudou muito hoje, Mudou. né? Ele saiu do salão, passou a ser o estilo que é o carnaval no Brasil, com outro tipo de música. Mas ainda tem espaço para esse tipo de apresentação, não tem, Zé Roberto? Por exemplo, o último carnaval vocês tocaram onde? Toquei esse ano em Nuporanga e São José da Bela Vista. Fizemos 3 dias, né? Em Nuporanga e 2 em São José da Bela Vista. Cidades próximas aqui. Nuporanga já faz vários anos que a gente faz esse tipo de... Lá tem o Carnaval das Marchinhas, depois entra outra banda. A gente toca até 2h30, mais ou menos, de marchinhas, e depois entra outra banda. Até porque quem é mais idoso, que gosta desse tipo de música, prefere ir um pouco mais cedo. Mais cedo. E até esse ano, por exemplo, nós fizemos lá em Nuporanga um carnaval de marchinhas, e depois foi a Seventh Company, foi do Juninho. E o Juninho, ele começou comigo, tocando carnaval comigo. Que legal. Então, tem várias histórias aí que... E hoje a Tropical Banda Show, a gente somos em 10 músicos, eu, Paulinho Gomes, né? Uma estrutura basicamente Orlândia barra Nuporanga, é isso? Isso. Dá o nome dos 10 aí, porque nós estamos vendo uma foto antiga nesse momento aí, mas coloca isso pra gente. Eu vou colocar atual hoje. Atual, vamos lá. O Paulinho Gomes, o Guerrinha, o Pedro, que era do Samba Tucada, o Pedro de Andrade, o Pedrinho, baterista. Durante o carnaval ele vem para cá, tira férias lá na Intel, em Indaiatuba e vem para cá. Vem em Indaiatuba e vem para cá. Ele fica aqui no carnaval e depois vai embora. Que legal. Ele vem aqui só para tocar o carnaval com a gente.
Aí tem o sopro, que sou eu toco, no carnaval eu toco trombone. Aí meu cunhado é o Guilherme, que toca sax, sim, e temos mais o Beto Bonucci sax também, e o trompete, que esse ano eu mudei, mas aí eu coloquei outro sax no lugar, entendeu? Então foi 3 sax e um trombone. E tem o Toninho lá de Nuporanga, que é o grande Toninho, vocalista lá, o Dé... É Macedo, Toninho. Toninho Macedo. O Dé também você conhece. Opa, demais. O Dé toca contrabaixo. E o Manezinho Barbeiro lá de Salles que toca o bumbo. Então é uma turma boa. Já na faixa dos 50 para cima, talvez o seu cunhado, todos, que é o mais novo. É meu cunhado, mas ele tem mais de 50 também. Que legal, cara. Então o público que vai assistir já é mais idoso, quem toca também é mais idoso. Todo mundo se sente em casa. E aí... Em São José nós fizemos 2 matinês lá, as matinês lá nós fizemos lá. Mas foi bom. Já os carnaval de Nuporanga de Martins aí, desde a época do Tidinho lá, ele ficou 8 anos, mais 4 Daniel, são 12 anos seguidos que a gente faz isso aí lá. Que legal. E afinal de contas, né, tudo isso o Zé Roberto tem uma atividade profissional, é representante comercial. É um complemento de renda, sim, mas isso parece que te dá a motivação da tua vida, não é, Zé Roberto? Com certeza. Até porque você conheceu a esposa da dona Ana Elvira, que era componente da fanfarra, tem tudo a ver, né? Você vai com esse sentimento tocando a sua vida. Com certeza. Até, inclusive, eu tentei com o Henrique aí. O Henrique, o seu filho? Inclusive ele aprendeu a tocar sax comigo, tudo, mas ele participou até de 2 carnavais comigo. Mas os filhos geralmente não seguem o que a gente quer. Não quero isso, não é para mim e tal, mas não foi. Por exemplo, no seu convívio, a gente sabe que pela intimidade muitos te chamam de gatinho, né? Qual é a razão do apelido? Isso é escola, coisa de escola. Isso não tem. Mas você dos irmãos é o único que é chamado por gatinho? Não, mais eles que eu. É mesmo? É por aí? Que coisa interessante. Pessoal, eu tenho certeza, Roberto, foi um papo muito legal. Eu queria registrar a satisfação de trazê-lo aqui, né? Nós hoje falamos daquilo que é importante, que é cultura, música. Com certeza. Falamos desde 1960, ele aqui com 12 anos, mas antes a corporação musical existia. Então isso é uma coisa que não pode nunca acabar. Não pode. Naturalmente vai chegar o momento em que o Zé Roberto vai aposentar, né? Mas dentro hoje da corporação tem o seu sucessor na hora que você entender que tem que parar, ou por enquanto não? Não, por enquanto não. Você está com uma saúde boa? Não, eu não... Ainda vou ainda. Deixa essa coisa girar. Se Deus quiser, ainda vou mais um bom. Zé Roberto, muito obrigado mesmo. Olhando para essa câmera aqui, diga alguma coisa aí para as pessoas que acompanham o seu trabalho e também alguma pessoa que você tem um carinho especial por ter participado dessa sua vocação no sentido de ser um músico desde sempre aqui em Orlândia. Olha, rapaz, isso aí para mim eu faço aquilo que eu mais gosto de fazer, né? Depois que o seu Chico lá me levou para a banda e tivemos aí muitos incentivos aí do próprio seu Ciro, do Edgar Benini. O Edgar também foi um dos que ajudou muito a banda, inclusive foi, né, quando a gente criamos a banda, né, marcial. E todos os prefeitos aí que passaram também dão... Até porque todos respeitaram a tradição. A tradição. Então não Ou seja, eu até costumo brincar, né? Coisa que para quando um prefeito sai é um programa político, programa de governo. Aquilo que não acaba é um programa do município, da história do município. Nós não envolvemos política, assim, na banda, por isso eu acho que tem essa continuidade. Sim. Aí. Todos os prefeitos apoiam, gostam, até hoje não tem que reclamar. O doutor Sérgio também está apoiando muito, tem um apoio muito grande, certo? Então não tem o que se queixar. Não. Pessoal, tá aí, José Roberto Ferreira, representante comercial, mas desde sempre o homem da cultura, o homem da nossa corporação musical, da fanfarra e da banda marcial e também da Tropical Banda Show. Portanto, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.